Oi, pessoal! Gente, conforme prometido, hoje eu vim fazer o review do Procreate. Eu sou Vivi Campos, eu sou ilustradora freelance e eu vou contar pra vocês como foi a minha transição entre o Photoshop e o Procreate. Pra quem não sabe, eu fazia todas as minhas ilustras no Photoshop. Eu nunca tinha usado um display antes. Eu adquiri o iPad Pro 2020 com a tela de 12.9 com 256 GB de memória. Eu escolhi esse modelo porque, já que eu ia fazer uma troca de equipamento, eu geralmente quando faço isso eu opto por comprar o mais novo da linha, para eu não ter que comprar, não ter que mexer com isso tão cedo. Então eu escolhi esse modelo, eu percebi que ele tem uma diferença entre a geração anterior, acho que é no processador e a resolução da tela também, mas não é uma grande diferença, tá, gente? Isso vale a pena para quem estiver comprando o primeiro. Se você quer trocar do 2018 para o 2020, não compensa. Não vai ter um grande ganho não vai ter uma grande diferença de desempenho. Mas para quem está comprando pela primeira vez, talvez seja interessante, né? Se tiver dentro do orçamento. Eu decidi fazer essa troca de equipamento por alguns motivos. Um deles é que eu imaginei que facilitaria minha vida desenhar direto no display, né? Eu nunca tinha tido essa experiência. Eu imaginei que fosse sair uma experiência mais satisfatória para o meu trabalho e que eu conseguiria ter ali um ganho de tempo, de desempenho. Em termos de adaptação, eu achei normal. Eu não vi uma diferença assim considerável entre começar a desenhar no Procreate e começar a desenhar no Wacom. Mas isso acontece porque eu já tinha um domínio do Photoshop quando eu comecei. Então, para quem não tem, com certeza um display, o Procreate, que tem uma interface muito mais intuitiva, vai ser muito mais fácil, isso de longe. Eu vou começar a falar um pouco pelas questões mecânicas. Em termos de ergonomia, eu tive medo, eu achei que eu não fosse conseguir adaptar com isso com muita facilidade, eu achei que eu ia precisar arrumar 1000 suportes para conseguir dar conta de fazer isso sem sentir uma dor no trabalho. Imaginava que meu braço ia ficar suspenso, enfim. Porque com a mesinha do Wacom, eu usava ele normal, eu conseguia deixar meu braço retinho, e mesmo assim, se eu passasse o dia todo desenhando, eu sentia dor. Já com o iPad, isso não acontece, mas o que a gente percebe, né, aí a dor sai do braço e vai pro pescoço, porque a gente acaba ficando com o pescoço um pouco inclinado. Então eu comprei um case que tem o suporte, né, é o caminho mais óbvio, na verdade, isso é o que todo mundo vai acabar fazendo mais cedo ou mais tarde, mas eu comprei um suporte que a minha fisioterapeuta, a Babi, me indicou e eu não sabia que existia, que é um suporte que ele é giratório. Você pode usar ele tanto na horizontal quanto na vertical. Outra questão que eu achei excelente foi a da bateria, porque eu tenho já o notebook, né? Esse aqui eu uso ele só de monitor. Eu não usava ele não é um computador, eu não consigo usar só ele. Então eu usava ele ligado no notebook, e o notebook em si, ele já é um equipamento portátil, né? Você pode levar ele para onde você quiser e trabalhar onde você quiser. Só que a tela do meu, em particular, era horrível, por isso que eu tinha um monitor, inclusive. Além dele ser pesado, também a bateria não durar muito. Já o iPad é um equipamento bem mais leve, a tela é excelente e a bateria é equivalente ao de um celular, ou seja, eu carrego ele no máximo uma vez por dia. Então isso eu achei um ponto, assim, excelente. Eu consigo levar ele para qualquer lugar, se eu precisar viajar, eu posso levar ele comigo. Enfim, eu tenho total essa liberdade agora. Agora, alguns pequenos pontos que eu notei de negativos nessa questão mecânica. Primeiro a questão da mão na frente da tela. Eu não entendi muito bem esse conceito, a primeira vez que eu vi alguém falar sobre isso eu já tinha comprado. E eu não entendi muito bem, até eu precisar usar. A primeira vez que eu fiz um traço um pouquinho mais longo, quando eu fazia da direita para a esquerda, que eu não estava vendo onde estava o início do meu traço, aí eu entendi. A mão na frente da tela. Isso é uma coisa um pouco engraçada, assim, porque quando você desenha na mesa digital, você não tem esse problema, né? Você tá desenhando aqui, você tá vendo ali, você fica olhando pra frente, sua cabeça fica retinha, não tem esse problema. A mão na frente da tela é um pequeno problema, mas a gente consegue adaptar, né? Como o display você consegue virar, revirar ele, deixar do jeito que você quiser, você consegue superar esse fator tranquilamente. A segunda questão foi o compartilhamento de arquivos. Se você, além do iPad, você tem o computador que é um Mac também, você não vai ter problema nenhum. Agora, se o seu computador principal for um Windows, aí você vai ter que encontrar alguma forma de transmitir esses arquivos, né? Ou uma nuvem. Você vai ter que ficar transmitindo arquivo do iPad para o computador o tempo todo. Por quê?
O iPad, eu não sei se o modelo antigo veio, eu realmente não olhei isso. Mas eu acho que não também. Ele não vem com o cabo que você consegue transferir direto. O cabo dele, as duas pontas são iguais. Vou pegar ele aqui para mostrar para vocês, ó. Ele vem com esse cabo e a caixinha. E as duas pontas são iguais. Eu não consigo colocar isso aqui no meu computador e transferir as imagens como um celular. Então, tem essa questão. A gente precisa de uma nuvem. Talvez exista cabo. Eu acho que você consegue comprar também para fazer essa adaptação e conseguir transferir os arquivos direto. Eu ainda não fiz isso. Até o momento eu estou usando nuvem. Tem funcionado bem, mas para quem tem um computador Mac, a transferência vai ser muito mais fácil. Outra questão também que eu não sabia é a questão da película da tela. Paguei R$80 na película e quando estava na loja, o moço já me falou. Eu vendi essa película para um rapaz fazer desenho de arquitetura. Ele comprou capinha e película comigo. Quando ele chegou em casa, ele me mandou, olha, eu arranquei a película, não deu certo, o traço ficou uma merda, eu não tô conseguindo usar. Acabei colocando, assim, na loja eu não vi muita diferença, mas depois eu percebi que existe sim. Só que dentro do Procreate tem algumas configurações que você faz no pincel que dá para burlar isso. Mesmo assim, eu tô pensando em trocar. Existe uma outra opção também que eu não sabia antes de comprar, que é a película Paperlike. Então, consegue encontrar em loja comum, pelo menos eu não achei. Eu acho que vai ser um pouco difícil, você consegue comprar em Mercado Livre, outras lojas paralelas e levar para uma assistência colocar para você. Eu acredito que essa película seja realmente só um filmezinho, me parece que ela tem uma textura de papel, ainda não testei, e ela não serve necessariamente para proteger a tela de uma queda, por exemplo. Ela serve para proteger, provavelmente, né, de risco, né, de ruído, e vai te dar uma textura de papel, que é melhor para desenhar. Outra questão é que para quem faz estampa, o iPad não serve para fazer rapport. Ou seja, a gente precisa desenhar os elementos no iPad e aí você pega todos os elementos, você leva para o Photoshop e aí você constrói sua estampa, porque realmente não dá para fazer o rapport no Procreate. Dá por aquele método de pixel no cantinho. Agora, aquela ferramenta offset que tem no Photoshop, no Procreate não tem. Então, o que eu vou ter que fazer daqui pra frente é desenhar os elementos no Procreate e levar pro Photoshop para terminar minha estampa lá. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o aplicativo. A começar pelo preço, é um aplicativo super barato, assim, pelo que ele oferece. Não é uma assinatura, né? Você paga ele, acho que R$35, em torno de R$35. É vitalício. Então, entrando no aplicativo, você já tem o primeiro botão ali, eu vou passar pelo menu. Você já tem o botão de ações. E aí você já tem as opções básicas, né? De forma bem intuitiva. Você vai reparar também que o aplicativo ele salva sozinho o que você está fazendo na galeria. Isso é uma coisa que eu achei incrível, assim, porque você não tem que ficar preocupando com os piques de energia, não tem aquela noia de ficar tendo que salvar toda hora. No botão tela você encontra algumas opções também, entre elas as dimensões. Eu vou aproveitar para falar sobre um ponto negativo sobre isso também, que eu não tinha isso muito claro. Existe uma questão no Procreate que é do limite de layers. Essa questão das layers é proporcional ao tamanho do arquivo que você vai trabalhar. Então, quanto maior o arquivo, maior o DPI, maior os pixels, menos layers você vai poder usar. Eu estou trabalhando com o projeto atual de um cliente que eu tenho a exigência de fazer um arquivo muito grande, um arquivo de cerca de 2 metros. O máximo de layers que eu consigo usar nesse arquivo é 6. Então, assim, nesse ponto ele é bem limitado. Às vezes costuma você ter que dividir o arquivo em 2, né? Isso é um ponto, assim, que eu considerei relativamente negativo. Por quê? A gente, quando trabalha no Photoshop, a gente tem mania de ir abrindo ali 500.000 layers, né? Então, acaba ficando, às vezes, um pouquinho desorganizado. Mas o Procreate, não. Você vai ser obrigado a se organizar, a manter as layers todas certinhas, o que não precisa estar em camada separada, você não vai deixar, porque, né, você precisa economizar essa questão das layers. Então, isso é um ponto negativo que tem um pezinho positivo também. E aí, não sei se em decorrência disso, mas o programa ele simplesmente não trava, gente. Você não vai ter esse problema assim, acho que nunca. Até o momento eu não tive. E olha que eu tô trabalhando com arquivos bem pesados. Ele é tipo muito, muito leve. Você não vai ter que esperar nada, não vai ter que esperar abrir nada, esperar carregar nada. Outra coisa maravilhosa que você encontra aqui nesse aplicativo, para quem tem um conhecimento um pouco mais avançado de ilustração,
dentro desse mesmo botão tela você encontra a guia de desenho. Essa guia de desenho é o que? É aquelas guias para você fazer perspectiva. Ponto de fuga, que tem o ponto de fuga, tem a linha do horizonte, você consegue colocar mais de um ponto de fuga, você consegue colocar 3 também. E o legal é que quando você pega nos pontos de fuga, você consegue virar ali, você tem uma noção total, que é como se você estivesse virando a câmera. Eu achei fantástico, assim. Tem os tipos de perspectiva diferentes, tem para desenho isométrico também, tem essas outras opções. No Photoshop a gente consegue fazer isso, mas a gente tem que desenhar essas guias à mão. Outra coisa também que funciona mais ou menos como esse da perspectiva é o botão de referência. Eu ficava me perguntando como que eu ia fazer para deixar uma referência se a tela é tão pequena, né? Mas tem esse botão aqui que você coloca e ele abre uma janelinha somente para referência. E você importa a referência que você está usando e vai trocando conforme você for precisando. Eu achei muito bacana também essa função. Outra função aqui que eu amei, gente, também. Eu morria de preguiça de fazer time-lapse, de fazer vídeo dos meus processos, porque eu precisava gravar, eu precisava ter um programa paralelo que ficasse gravando a tela, e eu precisava ficar desativando ele quando eu parasse, né? E esse time-lapse, ele é meio que automático no Procreate, então enquanto você está desenhando, ele já está gravando, você desligou, ele para de gravar. E aí no final você tem um time-lapse completo ali da sua arte. Eu achei isso fantástico. Você pode desativar inclusive, mas eu não vejo necessidade. Aí já no botão ajustes você encontra ali as opções de manter a interface do Procreate claro e escuro, né? Basicamente ela fica ou preta ou branca. Tem essa outra opção aqui também, que é para quem é destro e canhoto. Eu acabei me acostumando com a versão de canhoto porque ela que veio padrão no programa. Aqui nessa opção cursor do pincel você consegue ver, né, qual pincel você está usando, dá para ver inclusive o tamanho, que é semelhante também ao formato Photoshop, me lembra um pouco. Eu não senti muita falta dessa função, na verdade eu descobri um pouco depois, mas tem aqui. Aqui você consegue projetar, né, seu projeto em outra tela. E aqui tem uma coisa também que eu não sabia, que pode ser interessante. Se eu soubesse antes, eu provavelmente teria visto alguma outra alternativa, que é que o programa é compatível com caneta de outros fabricantes, inclusive o Wacom. Então eu não sei se é qualquer Wacom, provavelmente não, né? Ela precisa ter uma ativação por Bluetooth, enfim. Porque a Apple Pencil, ela realmente é muito cara, né? Então, assim, é uma forma aí que você, de repente, pode economizar. E aqui você configura os gestos. Pelo que eu vi aqui, eu não sabia também, só fui descobrir depois, mas você pode configurar muitos gestos. A gente usa, geralmente, os que eu mais uso é o de conta-gotas, que você pressiona o dedo direto na tela e puxa a cor que você precisa. O Ctrl Z, que é basicamente você dar um toque rápido com os 2 dedos simultaneamente na tela. Os toques na partezinha plana da caneta, que você dá 2 toques, você passa para a borracha, 2 toques você passa para o pincel. Às vezes ocorre da gente no meio do desenho ficar fazendo confusão com isso, né? De tocar sem querer e você acaba passando para a borracha, sendo que você queria pintar. Isso às vezes é meio chato, mas eu ainda não desativei porque eu gosto muito dessa função. Então aí vai do critério de cada um. E agora uma dessas questões de gesto que eu achei uma das mais incríveis aqui, que é o que garante uma questão de acabamento e tal, que é mais fácil do que o Photoshop. Quando você faz o traço e segura a caneta, o traço fica reto, automaticamente. Ele entende que você está fazendo um traço reto. E se você fizer uma curva também, desde que ela não tenha outra curva, que ela seja uma curva só, quando você segurar no final, ela vai virar uma curva perfeita. Então isso ajuda muito em termos de acabamento. Eu achei isso sensacional. Era uma das coisas que eu estava procurando ao mudar de equipamento, era isso. Já ali no botão de ajustes, você encontra uma parte, né, dos ajustes que você encontrava no Photoshop, só que de uma forma bem simplificada, bem otimizada. E o de curvas, o View Saturation, que é um dos que eu usava mais também, o de brilho, né, brilho e contraste, aquele balanço de cores. Só que uma coisa que é diferente do Photoshop, como ele é um programa muito otimizado, inclusive nessa questão de ajustes, ele não gera uma lei de ajuste, como é no Photoshop. Você não consegue
colocar um ajuste só numa layer para que ele interfira em todo o resto da ilustração. Então você tem que fazer isso layer por layer. E se você quiser usar ele em formato de máscara, você precisa duplicar a sua layer, usar o ajuste em cima dela, usar a máscara nessa layer ajustada e aí sim você fazer seu ajuste. Não dá para alterar por canal de cores também. No de curva até dá, você consegue alterar por vermelho, de verde, mas já é um ajuste um pouco mais avançado. No Hue Saturation, que era uma coisa que eu usava muito, às vezes você quer alterar somente os vermelhos, somente os amarelos, enfim, não dá para fazer isso. É tudo muito otimizado, essa questão de ajuste. As ferramentas de edição, no geral, edição que eu falo mais no sentido de manipulação, né, de imagem, meio que na gambiarra também. Elas funcionam muito bem, mas são bem reduzidas também, são bem otimizadas. Você encontra a ferramenta de clone, a ferramenta de liquify aqui, ela funciona muito bem, é ótimo. Mas são só essas que a gente usa mais, não tem tantas opções tão avançadas, né? É bom porque acaba sendo bem mais simples para quem está começando, para quem não tem tanto domínio de software de edição, de manipulação, mas para quem usava isso a gente acaba sentindo um pouco de falta, mas não é nada que você não se adapte também. E até mesmo para você não ficar perdido, eu não achei isso um ponto necessariamente negativo, eu só tô pontuando mesmo. Você vai perceber que ele não é um programa feito para você fazer gambiarras assim, sabe? Já no botão seleção aqui você tem algumas opções para fazer seleção. Essa primeira automática, ele funciona como varinha, né? Você dá um clique na tela e você consegue, deslizando na tela, você consegue delimitar o tanto que você quer que selecione, né? Ou não, que entre para dentro ou não. E a mão livre, né? Claro. Aqui embaixo, esse botãozinho de pena é o feather, né? Do Photoshop. Você consegue suavizar as bordas, né? Já passando aqui pro botão de brushes, eu quero pontuar essa parte aqui, que como ele é um programa de pintura, ele traz brushes padrões que são, assim, ótimos. Eu praticamente não tive necessidade de baixar muitos brushes de textura que são próprios para ele, enfim. Eu usei um pacote que eu tinha mais costume de usar, assim, e eu acabei nem usando tanto. Por outro lado, também eu baixei alguns outros, que são esses de cabelo. Todos esses foram baixados na Envato. Essa última ilustração que eu fiz, eu não sei nem contar quantos brushes que eu usei nela, porque foi uma ilustração meio que de teste. Então eu usei o máximo que eu pude, assim, todos que eu descobri, que eu achava interessante, eu já dava um jeito de enfiar ele ali em algum lugar. Esse também é um dos pontos que eu achei incrível em relação a brushes, que eu não sabia também. Você consegue exportar brush do Photoshop e usar aqui. Então, se você usava algum que você tinha muito costume no Photoshop e você não quer abrir mão disso, você consegue trazer ele para cá tranquilamente. A única questão é que ele nem sempre vem configurado da mesma forma. Ele não se comporta da mesma forma aqui que ele se comportava lá. Alguns vieram, tipo, perfeito, normal, funciona normal. Outros eu tive que configurar. Agora, entrando aqui dentro das configurações dos pincéis, ele funciona mais ou menos como ele funcionava no Photoshop. Essa é uma parte mais avançada, eu ainda não entendi muito bem. No Photoshop eu também não entendi, eu nunca desbravei realmente essa parte de pincel, de construção de pincel. Eu acho que isso, na verdade, é um assunto à parte, né? Agora, uma configuração que eu acho maravilhosa, assim, que é uma questão também de acabamento que o Procreate oferece, é essa configuração Streamline. Quanto mais alto o seu Streamline, mais ele vai estabilizar o seu traço, menos tremido o traço vai ficar. Lembra que eu falei a questão da película de vidro? Pois é, quando você usa película de vidro, ele vai tender a dar uma ondulada. O problema da película de vidro é esse. Só que com essa configuração, você não vai perceber isso mais, porque ele estabiliza muito o traço, você não vai ter esse problema.
Essa é uma das melhores configurações para mim em relação a traço, né, sobre pincéis, foi essa. Aqui já entrando no pincel de blend, ele funciona mais ou menos como o pincel de blend do Photoshop. É a mesma função, mas eu achei que ele se comporta de uma forma diferente. A borracha aqui a gente tem um botão só para ela, né? Mas como eu tinha te falado, a gente tem o gesto, né? Que você dá 2 toques na partezinha plana da caneta e ela já vira sua borracha. Entrando aqui na parte de camadas, você vai ver que tem uma lei dedicada somente para cor de fundo. Ela não se comporta como uma lei comum, não pode pintar por cima dela, porque quando você clica nela, você imediatamente vai trocar a cor do fundo, ela só serve para isso. Aqui quando você clica na lei, você já recebe aqui algumas opções, e dentre elas, as que eu mais uso são bloqueio alfa, máscara e máscara de corte. Esse bloqueio alfa, ele impede que você pinte e que saia do limite de onde já está pintado. Então a imagem fica toda bloqueada e você só consegue pintar por cima. A máscara, ela funciona como a máscara do Photoshop mesmo. Você usa branco e preto para pintar ela. A máscara de recorte, ela funciona como aquela outra função também do Photoshop. Aqui quando você puxar ela para a esquerda, você vai ter essas opções, né, de duplicar, deletar. Quando você clica nesse Nzinho aqui do lado, você vai conseguir abrir as opções de Blend Mode, que são muito semelhantes às que tinham no Photoshop. São iguais, na verdade, mas elas não se comportam da mesma forma, né? Eu percebi. Eu quero chamar atenção aqui para uma função especial, que é essa blend de adicionar. Ela não funciona, ela definitivamente não funciona como ela funciona no Photoshop, pelo menos não no meu. Eu achei isso muito legal, porque esse blend dela é incrível, ele dá uma luz incrível. Vocês já devem ter percebido que todo mundo que pega o Procreate e faz umas ilustrações com umas luzes super fortes, super coloridas, super iluminadas. É provavelmente por causa dessa, eu identifiquei esse acabamento de cara. Aqui na parte de cor, de cara a gente já tem uma função que é bem legal. Ela funciona como um baldinho de tinta no Photoshop. Aqui você puxa essa bolinha e você coloca na forma, uma forma sua que já está fechadinha e pronta, ele pinta ela todinha de uma vez. Aqui você vai encontrar uns modos de paleta também, você vai achar essa redondinha aqui, a clássica, eu particularmente prefiro a clássica. E aqui no final você encontra algumas paletas prontas. Eu gostei muito dessas que vieram. Eu baixei algumas aqui que eu ainda não usei, pode ser que eu baixe mais. Eu usei essa que veio no padrão, essa foi a paleta de cor que eu usei para fazer essa ilustração, né, esse cartaz de Aruba. E você consegue montar as suas também, né, e deixar aqui no cantinho, por exemplo, você deixa pronto uma paleta de pele, de tom de pele, de cabelo, sei lá. Então, passando pelo programa, é isso, né? A gente pode ver que era um programa tão simples que eu consegui falar, né? Desbravar ele praticamente todo, tirando a parte de brush, que eu acho que já entra num outro assunto, né? Mais avançado. E concluindo, assim, no geral, as conclusões que eu tiro sobre o ganho de tempo que eu queria ter, eu fiquei um pouco frustrada, eu confesso que eu não tive um ganho significativo de tempo. Eu vou ser bem honesta com vocês, né? A gente vê muito esses vídeos de pintura no Procreate. Eu mesmo faço muitos vídeos aqui que são meramente ilustrativos, aquilo não é um processo de pintura. Então a gente cria uma ilusão de que o programa é fácil. Eu confesso para vocês que eu achava que uma pessoa que pudesse comprar um iPad e ter um Procreate, ela automaticamente se tornaria uma ilustradora, simplesmente pelo equipamento que ela está usando. Gente, isso não é verdade, tá? Ele traz algumas facilidades por ser display, mas como eu já usava uma mesa digital e eu tinha o domínio do Photoshop, eu não vi grande diferença nisso em termos de pintura. E por isso também eu preciso deixar bem claro aqui que o Procreate e o iPad é só uma ferramenta. Isso não vai te tornar mais ou menos profissional do que você é. O que vai te tornar mais ou menos profissional é você estudar, é você aprimorar na ferramenta que você tiver. A gente precisa ter muito claro isso, a gente precisa ter isso em mente.
Isso é uma ferramenta. É uma ferramenta muito boa? É uma ferramenta muito boa. Não é isso que vai definir se você é menos ou mais, melhor ou pior. Não tem nada a ver com isso. Não é sobre ferramentas, tá? Obviamente é muito mais gostoso desenhar num display, numa interface muito boa, numa tela maravilhosa, que é uma tela de iPad, né? Não tem como negar isso. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, se você acha que essas informações serão úteis para alguém, ou se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, compartilha. Assim eu vou saber se foi produtivo e vou poder produzir outros vídeos como esse, tá bom? Beijo!